brasileiro, cuja família está aqui representada pela Márcia Latini. E Anélio Latini Filho e Mário Latini serão homenageados com o troféu 7, cinema de animação, já que o 7 foi precursor do desenho animado, no Brasil, realizando em 1917 o curta-metragem O Kaiser, que é o primeiro desenho animado autônomo, curta-metragem autônomo brasileiro, a ser exibido nos cinemas do Brasil. Eu gostaria aqui, antes de tudo, de apresentar e também a vocês, em primeiro lugar, a própria Márcia Latini, por favor, que vai tirar uma foto histórica aqui. O neto de J. Carlos também, por gentileza, na sua honra e presença. Oscar Henrique. Neto do 7, Álvaro Marins, por gentileza. Pode ficar do lado dela, por gentileza. Neto de Álvaro Marins, também. Gostaria de aproveitar e também chamar 3 personalidades importantíssimas no campo da animação brasileira. Marcelo Marão, fundador da Associação Brasileira de Cinema de Animação e grande animador brasileiro, reconhecido internacionalmente. O ilustre pesquisador Antônio Moreno, que também é uma personalidade na área de cinema de animação importantíssima, um dos grandes historiadores da animação do Brasil, se não o principal. E o Hernani Effner, que é curador da Cinemateca do MAM, conservador-chefe da Cinemateca do MAM. Então, eu estou chamando aqui, primeiro para agradecer a presença deles, assim como agradeço a presença de vocês, e a gente poder tirar essa foto histórica ao lado do troféu 7 Cinema de Animação, que está sendo instituído. Sobrinha neta de Anélio Latini Filho e filho de Mário Latini, Oscar Henrique, neto de J. Carlos, Marcelo Marão, fundador da ABCA, Associação Brasileira de Cinema de Animação, Hernani Effner, conservador-chefe da Cinemateca do MAM, e o ilustre pesquisador Antônio Moreno, grande historiador da animação no Brasil. Bom, eu acho que essa homenagem ela tem um sabor muito especial, porque junta 2 personalidades do cinema de animação e da caricatura, que são fundamentais. O próprio 7, pioneiro da animação do Brasil, e o Anélio Latini Filho, que junto com seu irmão Mário Latini realizaram Sinfonia Sinfônica, que também são pioneiros, tanto o 7 quanto o Anélio Latini Filho são precursores. O primeiro em curta-metragem e o segundo precursor e pioneiro realizador do primeiro longa-metragem da animação brasileira. É um momento fantástico, glorioso, poder juntar essas 2 personalidades históricas e conseguir concretizar essa homenagem de 7 para Anélio Latini Filho, que juntos, pela primeira vez na história do Brasil, estão juntos nessa homenagem. Nós vamos passar o filme Sinfonia Amazônica. Antes vamos passar um primeiro curta-metragem que Anélio Latini fez quando ele era muito jovem, quando ele era
adiante agora, que é As Áreas de Lulu, e logo em seguida passaremos o Sinfonia Amazônica. Eu acho que nessas breves palavras eu já pude dar uma visão, né, da homenagem que se trata, da instituição pela primeira vez do Troféu Sete Cinema de Animação. E eu acho que agora, né, poder ver o filme, nada substitui, né, ter essa primeira visão, que é poder conhecer a própria obra de Anélio Latino Filho e poder saborear, né, se deliciar com esses dois desenhos animados, né, que ele realizou com tanto talento e genialidade. Então, vamos ao filme, né? Acho que nada substitui entrar e poder, né, começar a ver o filme. Depois nós voltaremos a falar, né, sobre a obra de Anélio Latino Filho e sobre a homenagem e também o lançamento do Manifesto do Museu da Caricatura Brasileira e tantas outras coisas. Então, muito obrigado e podemos iniciar o filme agora, por gentileza. As Áreas de Lulu e logo em seguida Sinfonia Amazônica. Muito obrigado. E em cada árvore a gestão judiciária e silenciosa do céu há uma esperança de mim. A terra está imensa, pois surgiu do fundo das águas os mistérios indecifráveis e os encantamentos inesquecíveis. Esteja onde estiver, à noite, a grande noite de sonhos quentes e mistérios amáveis. A noite está banhada numa noz humana, no fundo das águas revoltas do palácio da Palmeira. Um dia, o filho do sol, jovem chefe lindo, apaixonou-se pela filha da cobra grande, uma formosa cabocla, e com a alegria casada. Mas ainda não chegara a noite, a hora sagrada e propícia para o amor.
vai em braços longos pelo seio da floresta, com suas águas e chuvas retidas e estagnadas, desliza ao impulso de remadas seguras, ao lado dos 3 guerreiros que, em ação de comando, seguem para trazer a noite e o filho do sol. Eles medrosamente explicam: sua filha, excelentíssima senhora, ama o nosso chefe e a por ele eternamente amada. Os dois lhe pedem, excelentíssima senhora, que Vossa Excelência, Vossa Alteza, Vossa Majestade, lhes mande a noite para o senhor. Sabendo que dará felicidade para sua filha, a cobra grande mergulha para o fundo das águas, buscando lá embaixo a nossa Tucumã, e ressurge, trazendo a maravilhosa semente. Maravilhosa? Maravilhosa. Nem tanto. Parece uma noz igual às outras, vocês verão? Mas a cobra previne severamente: não abram esta noz de Tucumã. Se o fizerem, serão castigados sem piedade, e as coisas se transformarão. E os 3 destemidos guerreiros, voltam pelo mesmo caminho, conduzindo dentro da noz de Tucumã a noite longamente esperada pelos 2 amantes. As mulheres nesse sentido: que será? Como será? O que acontecerá? Perto do aconchego da noite cheia de sombras,
Obrigado a todos. Nós vamos continuar a cerimônia. Gostaria de, depois, antes de falar sobre essa obra-prima do Anélio Latini Filho e convidar a Márcia Latini, de falar um pouco sobre o SETI Álvaro Marins rapidamente. Nós vamos expor alguns desenhos do SETI. O SETI Álvaro Marins, conhecido como pseudônimo artístico SETI, caricaturista nascido em 1891, um dos maiores caricaturistas brasileiros da história do Brasil, com atuação nas primeiras 5 décadas do século XX, falecido um ano antes, de 1950 e 1949, e autor de várias obras-primas da caricatura brasileira, como a série de Flagrantes Cariocas, em que SETI retrata o Rio de Janeiro dos anos 30 com muita maestria e genialidade. Esse, por exemplo, esse é um quadro chamado Dois Desejos. Essa é uma série da Casa Matias, foi uma série popularíssima na época. Aqui a série da revista O Gato, que SETI realizou, publicou e editou em 1912, 1913, mais de 100 números da revista O Gato. É uma revista de grande importância, diria mesmo revolucionária para a época. SETI também foi autor de desenhos filosóficos, como esse, e aí mais uma obra-prima do SETI, o Democrático Bonde, onde o SETI, com muita maestria, ele faz uma crítica social ao preconceito racial, e o SETI tem essa característica, né, de crítica e esse, por exemplo, é um desenho de Tolstói, um desenho também filosófico. Naquele desenho Democrático Bonde, né, esse, por exemplo, é o Homem da Cidade, inclusive uma imagem da obra do SETI que me parece, lembra muito o próprio SETI, a fisionomia, né, desse homem, é quase um autorretrato. Fase publicitária do SETI, cilindros Rex. O SETI também foi um grande artista da publicidade, usando a caricatura. Aí nós voltamos para a série Casa Matias, que era Virgulina, e o Senhor Matias, que era uma antiga casa comercial. Novamente o banner do Troféu SETI Cinema de Animação. A logo da primeira Bienal Internacional da Caricatura, que é o evento, né, que está apresentando todo o Troféu SETI Cinema de Animação. E aí, mais uma vez, a figura do SETI, artista do cinema de animação, o João Stamato, que na verdade era um técnico que estava ajudando o SETI a filmar o Kaiser. Essa truca é de 1917, essa foto é de 1917, quando fizeram o Kaiser, que é o filme pioneiro da animação brasileira, de curta-metragem. Nós temos aqui mais uma obra-prima dos Flagrantes Cariocas. Ali era a mulata. Esse é o fotograma existente, né, do Kaiser, que é a única referência existente. O fotograma não existe mais, o filme não existe mais, mas ficou para a história esse registro do fotograma da película do Kaiser, que é o primeiro desenho animado brasileiro, autônomo a ser exibido no cinema do Brasil em 1917. O troféu, a base do troféu é justamente, como vocês podem perceber, que ele tem um desenho em alto relevo que é baseado no desenho do Kaiser, que é a figura do globo terrestre junto com o imperador Kaiser. Porque o filme, o Kaiser, que era um imperador político alemão, queria engolir o globo terrestre, mas na verdade o final da história, o globo terrestre que engoliu o Kaiser. Então você passava uma charge animada. E sobre
esse registro histórico desse fotograma, dessa imagem, é que nós fizemos a escultura com o gosto do set, foi feito um estudo da fisionomia, com as fotos existentes do set, para chegar a essa escultura que aqui está, que inicialmente ela foi instituída para as categorias caricatura, charge, cartoon, escultura caricatural, na primeira Bienal Internacional da Caricatura, mas em face de que o troféu ele tem uma característica tão ligada à animação brasileira, à história da animação brasileira, no seu desenvolvimento natural, nós consideramos que o troféu 7 deveria se tornar um troféu de cinema de animação no Brasil, a ser instituído e a premiar todos os anos um animador importante, seja histórico, seja contemporâneo. Nossa escolha inicial foi pelo Anélio Latini Filho, pela sua importância histórica, e não poderia deixar de ser outro. Anélio Latini Filho, para mim, é um verdadeiro herói da animação brasileira e mundial. É isso. Eu gostaria agora de chamar a Márcia Latini para falar sobre esse verdadeiro herói da animação brasileira e mundial, que é o Anélio Latini Filho, grande homenageado desse dia. E Márcia, por gentileza, chegue até nós. Se apresente, uma salva de palmas para nós. Sobrinha Latini Filho e filho do Mário Latini, e também o irmão dele, de grande importância para a história do Anélio e para toda a família Latini que realizou o filme. Então, Márcia, nos dê a honra de falar um pouco sobre a história do filme, sobre a importância de Anélio a nível mundial, o que você deseja falar. A casa é sua. Hoje você é a grande homenageada representando a família Latini. Boa tarde a todos. Eu vou procurar ser bem breve, mas por adiantado da hora, né? A gente já tem um tempo aqui para ser concluído. E eu vou começar falando um pouco do contexto em que o Anélio Latini Filho nasceu e foi criado. Ele é filho de um artista, de um pintor, professor da Escola Nacional de Belas Artes, Anélio Latini, imigrante italiano. Anélio nasceu em Friburgo, uma família essencialmente de artistas, tanto que aos sábados, na casa dos Latini, tinha sempre um sarau, né? O Anélio Latini, o pai, no bandolim, a esposa Olívia no violão, o irmão mais velho Murilo no cavaquinho, Wanda no piano, né? O Hélio na flauta e o meu pai, Mário, que já ensaiava passos de sapateado, né? E então era uma família muito alegre, sempre permeada de arte, de música, de alegria, aos domingos matinê. E até os 10 anos, a Anélio viveu em Friburgo, depois a família, em função de que, preocupada com a educação dos filhos, veio para o Rio de Janeiro e não se adaptou, voltaram para Friburgo e depois novamente para o Rio, porque Wanda e Hélio precisavam ingressar na escola de música. E foram se adaptar numa cidade um pouco mais tranquila e próxima do Rio, Niterói. E foi lá que aos 10 anos a Anélio começou a estudar pintura com um amigo de seu pai, Antônio Barreiras. E 2 anos mais tarde eles foram morar em São Cristóvão, onde o Anélio passou a ser entregador de revistas em quadrinhos. E ali começou o amor dele por esse mundo dos quadrinhos, mas ele não se conformava em ver aquelas imagens estáticas e já conhecia, né, a animação norte-americana, enfim, em outros locais que as pessoas podiam fazer. E ele queria fazer também. Mas como se no Brasil ainda não existia uma escola, não existia literatura, nada. Então ele, gênio, né,
começou a insistir até conseguir, né? Primeiro fez uma série de desenhos sequenciados, tentando mover o braço de um boneco, e depois, ao folhear esses desenhos, ele viu que eles ganhavam vida. Nisso, o irmão, o Mário, era 2 anos mais velho que ele, já vendo o talento do irmão, conseguiu no DIP, né, Departamento de Imprensa e Propaganda da era do governo Vargas, em 1940, que eles pudessem usar no departamento de cinema as instalações. Acho que eles pensam assim, não vou incomodar os garotos aqui, né? E lá nasceu, em 1940, As Aras de Lulu, né? É um filme que eu creio que realmente tinha sido, diante das dificuldades, tudo mudo, né? A gente tinha essa dúvida. E, a partir disso, eles passaram a ser convidados a fazer filmes educativos do Instituto Nacional do Cinema Educativo, também nessa época, da era Vargas, e onde se procurava difundir a ciência, né, o desenvolvimento da ciência, a divulgação, assim como a natureza e a cultura brasileira. E foi nesse momento que eu acredito que o Amélio despertou a vontade dele de fazer a Sinfonia Amazônica, fazer algo, despertou a brasilidade dentro dele, né? E quando foi por volta de um pouco mais tarde, acho que 45, começou um embrião de Sinfonia Amazônica, né? De realizar esse longa, e o tema tinha que ser o mais brasileiro possível, né? E ele foi bem assertivo na escolha do tema da Amazônia e todo o seu folclore, e contou com a ajuda do folclorista Joaquim Ribeiro, que ajudou a selecionar quais as lendas que iriam integrar o filme, né? Em 46, o Anélio fez a sua primeira exposição com o pai e o irmão mais velho, Murilo. Nós temos até aqui a filha, uma das filhas do Murilo Latini, Ana Maria, né? E nessa época ele já estava com um argumento formado e já começou os preparativos, né, para o filme, que realmente foi dado start para a produção desse longa em 1947. Eles já estavam morando na Roguiar, número 50, onde o pai, que nessa época também era um construtor muito próspero, comprou uma bela casa e mandou construir 3 quartos. Vocês puderam ver, assistir no documentário making of do filme, que seria ali instalada a Latino Studio, né? E o Anélio começou inicialmente compondo os cenários e depois a criação dos personagens. Um ano depois já começaram a ver chegar a primeira remessa dos celuloides, os primeiros metros do filme, e com isso foi vendo que o negócio ia ser mais caro do que se imaginava, né? E os pais que sempre incentivaram, e inclusive o Mário incentivava sempre o Anélio, e parceiro dele nessa missão, viram que não dava para contar com os recursos familiares para o final, a continuidade dessa empreitada, acho que não era nem o final, tinha que dar andamento. Então foi criada a Latino Studio para que pudessem ser vendidas cotas de participação nos lucros do filme. E aí começou realmente o papel de produtor do Mário, ele que era um homem muito carismático, muito entusiasmado, conseguiu angariar alguns interessados e cotistas, né, para o filme. E aí, com isso também, Mário comprou, acho que de quinta mão, uma câmera que foi usada na guerra de 1914, uma Montluc,
apelidado pela família carinhosamente de Catarina. E o destino é engraçado. Eu via descobrir, junto com a Hernani, que Catarina foi parar como doação para a dona Alice Gonzaga, da Cinédia. A Catarina está lá hoje em dia exposta. Enfim, então de posse com a câmera, ele começava a empreitada de filmar esses 500 mil desenhos. Imagina, 500 mil desenhos, bota mais os celuloides, e aí são muitos dias, muitas madrugadas, muitos anos de trabalho. Teve outro problema sério. Não tinha tinta para celuloide no Brasil. Não tinha animação, como é que vai ter tinta para celuloide? Outro problema enfrentado, mas como tudo conspirava também para que a obra fosse concretizada, o pediatra da família, das filhas da Wanda, Dr. Heitor Correia Velho, eu fico até meio intrigada, ele ajudou muito nessa pesquisa a conseguir criar essa tinta dos celuloides. E outra coisa que o Anélio também queria alcançar, e ele conseguiu, que ele se inspirou também uma parte do filme, tem uma semelhança com Fantasia do Disney, ele queria aquela mesma luminosidade, e ele conseguiu, Então teve esse problema com as tintas, resolvido o problema com as tintas. Enfim, o intuito todo era divulgar a nossa cultura, foi se tentar com a família do Carlos Gomes, liberação dos direitos autorais para poder colocar as músicas do Carlos Gomes, e foi negado. Tinha que ser resolvido. Então foi apelado para os compositores internacionais, os clássicos que já estavam no domínio público, e o seu irmão Hélio, que era maestro, compôs 2 músicas para o filme, uma da Lenda da Yara, recordando uma lenda, e o Chorinho do Jabuti, que foi chamado o Altamiro Carrilho para fazer o solo de flauta. Eu tive a oportunidade, como criança, de conhecer o Altamiro Carrilho. E com isso o filme foi concluído. Bom, agora mais uma entrada, mais uma etapa, Certificado de produto brasileiro, censura, Primeiro, não queriam dar o certificado de produto brasileiro do filme, porque como classificar como filme? Era uma animação, isso não era filme, Nunca existiu animação brasileira de longa-metragem. Primeiro, convencer, ao pessoal da censura que era um filme, um longa-metragem, porque isso era importante. Como é que ele ia se beneficiar da lei que obrigava que os filmes nacionais deveriam ser exibidos nos cinemas do país? Então, uma vez convencido, outro problema, o tempo do filme. O filme foi classificado como média-metragem. E aí, média-metragem é curta, nem longa, é média? O que se faz com média-metragem? Desespero total, pânico. Ai, meu Deus, e agora? Depois de tanto esforço, e agora a gente consegue o certificado como longa. Aí o Mário teve a ideia, vamos fazer um pequeno documentário, um making-of do filme. E com isso a gente vai conseguir que o filme seja classificado como longa-metragem. E foi uma ideia brilhante, porque além de ser um registro histórico, acho que é o máximo, esse making-of, Então foi tudo, então vamos fazer o making-of. Então foi tudo simulado lá nos estúdios, ele desenhando, isso foi feito depois, E com isso, em 53 saiu o CPB do filme. O filme foi exibido inicialmente no Pax Ipanema, para um grupo seleto de artistas, de críticos, de pessoas do cinema. O filme foi muito aplaudido. E em seguida o filme foi exibido no Cinema Pathé, Eles tinham poucas cotas devido aos poucos recursos que tinham. A primeira semana, uma semana de total sucesso, mas infelizmente mais um problema e mais uma pedra no caminho deles,
foi que o filme foi retirado após a primeira semana para ser colocado em cartaz uma fita norte-americana, né? E com isso houve já uma quebra do ritmo que estava, né, do filme com muito público, já houve uma quebrada nisso. Bom, o que se obteve de renda do filme pouco deu para pagar os cotistas, né? Um ano depois o filme foi exibido em São Paulo, né? Daí 60 anos deste ano de exibição em São Paulo, né? Hercúleo, né? Do Anélio, desse gênio, né? Que dele, eu fico sempre impressionada com a idade, né? Com a precocidade, mas acho que com gênios é assim, a coisa já nasce aquilo latente, vai, né? Pouco ganha corpo e um pouco de idade, aquilo já acontece, né? Já se manifesta. E o Anélio, acho que é um homem muito afortunado, apesar de todas as dificuldades, de ter nascido com esse talento e da família que ele nasceu, que o compreendeu, que o apoiou e que ajudou que a sua obra fosse concluída. Essa que eu acho que foi a grande missão do Anélio, ser o precursor da animação de longa-metragem no Brasil. Eu acho que ele concluiu essa obra com todo o mérito, né? Essa grande façanha. É isso. Eu quero convidar os amigos, os caricaturistas da primeira Bienal Internacional da Caricatura para tirar uma foto aqui, em tributo, em homenagem a eles. Grandes artistas que participaram desse evento. Por gentileza. Cavalcante, fica aqui do nosso lado, Jorge Vidarte, que pode ficar a ordem da escultura do set. Jorge Vidarte, as meninas Fanny Lloyd e Liliana Ostrovsky, que realizaram uma exposição fantástica também no Centro Cultural Solar de Botafogo. Zé Andrade, por gentileza. Neto de J. Carlos, por gentileza, vamos tirar mais uma foto histórica aqui também. André Brown, por gentileza, Hildo Aê, por gentileza, Grupo Bienal. Deixa eu colocar isso aqui. Neto de Sete, mais uma vez, por gentileza. Vamos agrupar um pouco mais. Agradecer a presença da família de Álvaro Marins 7, representada por Álvaro Marins, Neto de J. Carlos, Oscar Henrique, todos os maravilhosos artistas. Alguns não puderam estar, porque o grupo dos artistas convidados para a primeira Bienal Internacional da Caricatura é um grupo muito grande, inclui inclusive artistas de outros estados do Brasil, J. Bosco, Biratã Porto no estado do Pará, Cláudio Kifuri, uma caricaturista paulista, o próprio Francisco Mano Red, o Fabrício Garcia, conhecido como Mano Red de Santa Catarina, não pôde estar, mas ele foi lembrado. Cal Gomes também foi lembrado no nosso documentário e tantos outros. Então, mais uma vez, muito obrigado, uma salva de palmas. Eu quero convidar aqui o Neto de Sete, Álvaro Marins, que vem entregar o troféu 7 a Márcia Latini. Por gentileza, Márcia. Uma salva de palmas.
O neto de Sete, Álvaro Marins, entregaram o troféu Sete junto comigo, a Márcia Latini. Uma série de fotos. Gostaria também de os convidados, Marcelo Marão, presidente e fundador da Associação Brasileira de Cinema de Animação, viesse aqui falar 2 minutinhos sobre a importância desse troféu. Logo em seguida nós vamos convidar também Antônio Moreno, grande historiador da animação brasileira e conservador-chefe curador da Cinemateca Humana, NECMA, também para entregar o troféu 7. Mas antes disso, eu gostaria que o Marcelo Marão também falasse. Por gentileza, Luiz, filma aqui o Marcelo Marão. Luiz, filma aqui o discurso do Marcelo Marão. Então, a honra de ter aqui a presença do Marcelo Marão, um grande animador brasileiro, meu amigo de infância também, e que vai falar sobre a importância também do troféu 7 na animação, pessoalmente. Obrigado, é um prazer, uma honra estar aqui. A produção de animação brasileira, nos últimos 10 anos, ela cresceu bastante. A gente teve uma explosão, hoje tem séries de TV passando nos canais abertos a cabo. A gente tem vários longas de animação participando e ganhando prêmios em festivais internacionais. E apesar disso ter acontecido, principalmente nos últimos 10 anos, o trabalho desses heróis solitários faz quase 100 anos que existe animação no Brasil. Foi fundamental. Se hoje tem, até aproveitar a presença do Neto 7 para falar uma curiosidade, a ABCA, que é a Associação Brasileira de Cinema de Animação, tem um troféu de animação também há 10 anos, cuja referência é o Kaiser, é a primeira animação do 7, que quando o Lúcio me falou, eu achei que era uma coincidência, mas é uma coincidência muito positiva, que significa que tem um interesse em quem trabalha com animação hoje na memória, e a gente tem que saber de onde a gente veio para saber para onde vai caminhar. Se hoje eu trabalho com animação, se tem estúdios com 100, 200 pessoas fazendo historietas e meu amigãozão e Peixonauta, é graças ao trabalho desses heróis. Então eu estou muito honrado em estar aqui com a presença de vocês, da família toda. Parabéns, parabéns. Para encerrar, mais uma vez, Marcelo, volte. Hernani Erdmann, conservador-chefe do MAN, também nos dê a honra de sua presença aqui perto. E Antônio Moreno também, que vão entregar também o troféu 7 junto comigo, conosco, aqui, em face do simbolismo que essas 3 personalidades têm na história da animação brasileira. O Antônio Moreno é um grande historiador da animação no Brasil. O Hernani Erdmann é uma personalidade muito importante na questão da restauração e conservação de toda a cinematografia brasileira, e ele vem ajudando, inclusive, o projeto que a Márcia está levando à frente, da restauração de Sinfonia Amazônica. E o Marcelo Marão, como já disse, também um grande animador brasileiro, reconhecido internacionalmente, fundador da ABCA, Associação Brasileira de Cinema de Animação. Então, por gentileza, vamos lá, vamos homenagear e segurar novamente o troféu e dar esse troféu a Márcia Latini. Eu vou ter aqui homenageado o Ané Latino Filho, para mim um herói nacional das artes do Brasil, grande personalidade na cinematografia mundial, cuja obra mostra, antes de tudo, a garra e o talento do povo brasileiro. Quero mais uma vez agradecer a Márcia Latini, a todos os convidados, e passar a ela o microfone para as suas palavras gentis que vai proferir agora, também agradecendo essa homenagem. Bom, só quero avisar aqui meus agradecimentos. Agora vem em torno de uma meia hora só.
apropriada, né? De um precursor homenageando outro precursor. Né? Uma homenagem linda e eu estou muito feliz, muito honrada por representar os irmãos latinos. Né? Agradeço a participação de todos, a presença, né, da família, dos amigos, né, do pessoal do meio de animação, do cinema e especialmente você, Lúcio, por todo esse evento, toda essa homenagem. Uma boa noite para todos.